Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoa, tudo bem? Diácono Amauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos celebrando juntas hoje, o segundo domingo da Quaresma deste ano da graça do Senhor de 2021, um ano dedicado ao Evangelho de Marcos. Esse domingo, a liturgia nos provoca a repensar a nossa alegria de sermos salvos no amor misericordioso do Pai. A primeira leitura nos recorda a urgência de confiarmos radicalmente em Deus e não nas nossas tolas e inseguras confianças, seguranças vãs. Não nos bastemos, meu irmão, minha irmã. O exemplo que recebemos no livro de Gênesis, no capítulo 22, o testemunho de Abraão e do quase sacrifício de seu filho Isaque, nos mostra que Deus ama a vida, que Deus nos convida a amar, cuidar e zelar da vida. É urgente, então, meu irmão, minha irmã, buscarmos refletir a bondade e a misericórdia do nosso Deus, que nos coloca à prova e, ao mesmo tempo, amorosamente nos reconduz ao caminho da vida. Deus não quer sacrifícios, como nós recordamos nesse texto, que depois se tornou uma lei para o povo judeu. Os povos ao redor do povo judeu viviam práticas temerosas, práticas estranhas de sacrifícios humanos. E nesse teste, Abraão, pai da fé monoteísta que une judeus, cristãos e muçulmanos, passa pelo teste de Deus, colocado à prova. Ele confia no mistério de Deus, que ama, que cuida, que gera vida, e colocando seu filho à prova, o próprio Deus protege Isaque, protege Abraão de cometer o sacrifício, e Deus confirma a aliança com Abraão, dizendo que não vai mais colocar a mão sobre o seu filho e que promete a Abraão uma descendência maior do que as estrelas no céu, os grãos de areia na praia, uma aliança que dará a Abraão uma descendência numerosa em todos os povos e por todo o tempo da história. Hoje, esse texto nos convida a recordar: se o nosso Deus é o Deus da vida, se o Deus de Jesus, que nós, homens e mulheres de fé, cristãos e cristãs, católicos e católicas, acreditamos no Deus da vida, por que tanta morte, tanto ódio, tanto rancor, tanta intolerância, tanto negacionismo, tanta violência em nome de Deus, usando o nome de Deus, manipulando as palavras das Sagradas Escrituras, manipulando as palavras da boca de Jesus? Como, meu irmão, nos recorda a campanha da fraternidade, vemos tantos muros sendo elevados, virando verdadeiras muralhas, onde as pessoas se escondem nos seus achismos, na sua arrogância, na sua prepotência de serem donos de uma verdade absoluta e negando aos demais irmãos e irmãs o direito à vida, à plena vida, vida com direitos, com dignidade, com cidadania, com arroz, feijão, carne na panela, com trabalho, com educação, com saúde, com segurança para todos e todas, mulheres, homens, velhos e outras comunidades todas protegidas no seu direito à vida. É urgente repensar então nesse caminho de conversão que nos é proposto pela Quaresma, meu irmão, minha irmã. Se Deus é da vida, por que nós, homens e mulheres de fé, ainda insistimos tanto nos discursos de ódio, nas práticas de morte? Como nos lembra o salmista, é necessário buscar andar na presença de Deus, na terra dos vivos e das vivas, todos e todos os viventes, viver na prática, guardando a fé e os mandamentos do Senhor, buscando a amizade de Deus, vivendo a amizade com os irmãos e as irmãs, defendendo a vida, toda forma de vida, sem exclusões, sem exceção nenhuma. Porque, como nos recorda a segunda leitura, o texto da carta de São Paulo aos Romanos, se Deus é por nós,
quem será contra nós? E porque nós, homens e mulheres de fé, cristãos e cristãs, católicos e católicas, muitas vezes somos contra nós mesmos. Somos contra os irmãos e irmãs de distintas igrejas, de distintas comunidades. Somos contra aqueles e aquelas que professam outro jeito de rezar, de viver, de ser presença no mundo. Pessoas que têm opções diferentes das nossas, nos dá o direito de querer matar, de querer silenciar, de menorizar a dignidade, a vida de cada um e de cada uma. Se Deus é a favor de nós, quem será contra nós? Ninguém. Por que somos contra aqueles e aquelas que esperam de nós uma mão estendida, amorosa, misericordiosa, não julgadora, não ameaçadora, não assassina? Olhando o Evangelho, meu irmão, minha irmã, Marcos avança no seu ensinamento para a comunidade, ainda insistindo na pergunta: quem é Jesus para nós? Se na primeira parte do Evangelho de Marcos nós vemos a dúvida e nos incomoda de que não são os discípulos de Jesus que reconhecem que Ele é o Filho do Deus vivo, mas é o profeta da antiga aliança, João Batista, que começa apresentando Jesus. São em muitas situações os demônios manifestando: quem é tu, Jesus, Filho de Deus, que vem fazer aqui e tal. No final do Evangelho de Marcos, vemos um pagão professando: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque quando nós, discípulos e discípulas aí representados por Pedro, manifestamos: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, logo depois retrocedemos, como que tolos do coração e da mente, retrocedemos, queremos afastar Jesus do caminho da cruz, queremos afastar Jesus do seu caminho, do projeto do reino. E aí somos recordados por Jesus, que chama Pedro: tu és Satanás, afasta-te de mim, o que tu queres não é de Deus, mas é da carne. E hoje, de novo, neste Evangelho, no capítulo 9 de Marcos, versículos de 2 a 10, nesse segundo domingo da Quaresma, vemos Jesus levando Pedro, Tiago e João para um lugar à parte para orar na montanha. O texto do primeiro domingo da Quaresma é no deserto, que também é um lugar de oração, de encontro com Deus, de esvaziar de nós mesmos, para, silenciados de tantos barulhos externos e principalmente internos, deixar Deus falar, mostrar quem é de Jesus para nós. Hoje vamos também na direção da montanha, subimos o monte com o Senhor Jesus, para ouvir da boca do próprio Deus, testemunhando que Jesus é seu Filho amado, que devemos ouvi-lo. E o texto nos recorda que, mais importante ainda, não há nada mais que seguir. Se por um lado vemos a figura de Elias, o maior dos profetas, e Moisés, o grande legislador, logo depois da transfiguração esse some e permanece somente Jesus. E a voz de Deus é para Jesus: este é meu Filho amado, ouvi-o. Nos recorda outra parte do Evangelho, quando Maria, lá em João, no Evangelho de João, nas bodas de Caná, no primeiro sinal de Jesus, nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. A mãe diz: fazei tudo o que vos disser. O pai diz: escutai-o. Será que realmente, meu irmão, minha irmã, estamos escutando o que Jesus fala, o que Jesus pede de nós? Ou como Pedro, ficamos com medo, ficamos calados e queremos de novo segurar Jesus, evitar que Jesus suba para Jerusalém, suba para a cruz, suba para dar plenitude no projeto amoroso de Deus Pai. No primeiro momento, Pedro agora diz: Senhor, vamos armar uma tenda aqui para ti, para Moisés e para Elias, como que convidando Jesus a ficar ali, naquela benesse, naquela calmaria. Mas Jesus convida a descer a montanha, porque é no meio do mundo, é no meio da realidade sofrida da humanidade que está a missão. É lá que se realiza a missão, é lá que Jesus espera cada um e cada uma de nós, dos irmãos e irmãs sofridas. Como nos recorda o Papa Francisco, tocar a carne do Cristo na carne do irmão, da irmã sofredora. Tocar a carne do Cristo na criação tão violentada, poluída, destruída. É urgente, meu irmão, minha irmã, nos colocar atentos a esse convite do Evangelho de hoje,
não cairmos na tentação do comodismo, de nos colocarmos, parados, paralisados diante do chamamento de Jesus para a missão. Pedro ali fica com medo, junto com os outros 2 discípulos. Não entendem esse primeiro anúncio que nós vemos de Jesus em Marcos, o primeiro anúncio da paixão. Jesus deixa claro, temos que ir, porque vamos no caminho da cruz, vamos no caminho de Jerusalém para viver o tempo glorioso de Deus que está no meio de nós. E Jesus orienta que os discípulos não manifestem, não divulguem a visão da transfiguração, porque a transfiguração é a prefiguração do que irá acontecer ao próprio Jesus depois da sua paixão e morte. Será ressuscitado, glorioso, irá subir glorioso para estar à direita do Pai, bondoso e misericordioso. Ele anuncia a ressurreição dos mortos. E hoje, meu irmão, minha irmã, pensemos, quantas transfigurações somos convidados como cristãos e cristãs a promover em nossa vida. Pensando na campanha da fraternidade, olhando ali na primeira parada, olhando para a nossa realidade, quantos irmãos e irmãs desfigurados pela miséria, pelas violências, pelo ódio, pelos negacionismos, pelos enlutados, os enlutamentos pelas 250 mil mortes de Covid e tantas outras milhares de mortes que ano a ano vão se somando no Brasil. Quanta miséria, quanta dor, quanta tristeza e muitas, insisto de novo, promovidas por um discurso de morte, promovidas por discursos de morte tocados na nossa mente e no nosso coração a partir do discurso religioso, homens e mulheres de fé que manipulam a palavra de Deus, que manipulam o Evangelho para justificar os seus erros, os seus pecados individuais, coletivos, comunitários, eclesiásticos, pecados contra a ecologia, contra a criação, pecados contra a vida. Nós mesmos, meus irmãos e irmãs, vivemos uma tremenda e forte hipocrisia. Muitas vezes estamos lotados nas nossas igrejas, comungamos da Eucaristia, comungamos nas santas ceias, nas igrejas evangélicas, falamos de pó salteado palavras bonitas do Evangelho, mas quando precisamos tocar a carne do Cristo no irmão sofredor, transfigurar os sinais de morte em sinais de vida plena, de ressurreição, o que fazemos? Usamos o discurso de fé, usamos a força da religião, das igrejas, para gerar mais morte, em vez de gerar vida. Por isso que é difícil entender Jesus. Os discípulos no Evangelho de Marcos custam entender quem é Jesus. É mais fácil os demônios saberem quem é Jesus, é mais fácil os profetas da antiga aliança, Elias, Moisés, saberem quem é Jesus, do que nós cristãos e cristãs. Por isso, nesse tempo de Quaresma, a oração que deve ser sincera, pedindo ao Senhor, arranque de nós esse coração duro de pedra e nos dê um coração de carne, compassivo e misericordioso como o vosso. Arranque de nós pensamento tolo e nos dê um pensamento realmente aberto para a Tua presença misericordiosa, que toca todas as realidades da humanidade, que toca toda a experiência do sagrado, da divindade, da religião, que toca toda a experiência dos cristianismos e dos catolicismos. Somos muitos. Não existe um catolicismo, um cristianismo, aí mesmo já um convite bacana, lindo, para humildemente abraçarmos a causa ecumênica que começa em casa, na harmonia entre católicos e católicas de diferentes formas de pastoral, de movimento, de vivência, de comunidade, estilos de rezar, de pensar, de celebrar a liturgia, de perceber as leituras bíblicas, de viver o próprio segmento de Jesus nessa variedade, nessa multiplicidade, multiculturalidade, essa multireligiosidade dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. Já somos convidados a nos transfigurar a partir de Cristo, que faz unidade do que estava dividido.
como nos lembra o hino da campanha da fraternidade. Meu irmão, minha irmã, é urgente ouvir o que o Filho amado do Pai nos diz, como nos recorda o Evangelho. E ouvir significa estar atento e dispostos de coração, mente, ouvido, práticas da vida atentas a mudar para sermos mais e mais como Jesus e anunciar Jesus à humanidade, transfigurando o nosso mundo, no mundo novo que Jesus veio anunciar, pelo qual viveu, pelo qual padeceu, pelo qual foi crucificado e morto, mas foi glorificado pelo Pai. Jesus não só morre por nós, morre em nós. Jesus não só morre por nós, mas morre pelo projeto de amor, de bondade, de misericórdia, de vida para todos e todas indistintamente, sem exclusões, sem exceções, sem mas. Jesus, bondoso e misericordioso, nos convida a essa conversão, meu irmão, minha irmã. Urgente nos colocarmos nesse caminho, observar a realidade, ver os sinais de morte, de negacionismo, de ódios, de racismos, de limitações da acolhida à vida, de destruição da vida, e transfigurar a partir de Jesus, na força do seu Evangelho, na alegria do Evangelho da vida, compreendendo a urgência, como nos recorda o Papa Francisco, de uma fraternidade social universal, tocar as realidades da vida e as transfigurar, sem medo de voltar a Jerusalém do nosso tempo, sem medo de voltar às Galileias do nosso tempo, sem medo de descer a montanha para viver ali a missão que o Senhor nos convoca. Sair de nós mesmos, nos desinstalar das nossas falsas seguranças, das nossas falsas verdades, e movidos pela força do Espírito do ressuscitado, assim como Abraão fez na primeira leitura que hoje meditamos de Gênesis, mergulhados no mistério do Deus da vida, sermos sinais de vida, meu irmão, minha irmã, de toda forma de vida. Toda vida importa. Jesus doa sua vida para toda forma de vida. Ninguém é melhor, ninguém é pior, ninguém ficará pelo caminho. O Cristo redime a todos e todas, assumindo a nossa humanidade, a nossa carne, vivendo as alegrias, as tristezas, as esperanças e desesperanças da nossa vida. Jesus nos redime. Por isso que desencarnar a fé, desencarnar a religião, desencarnar o discurso religioso da vida humana, das dificuldades, das alegrias, é negar o próprio Jesus, é trair Jesus. É urgente, meu irmão, minha irmã, descer com Jesus da montanha e assumir o seu projeto de vida, assumir o mistério do Deus amoroso, da vida que age em nós. Que essa seja a grande bênção nesse segundo domingo da Quaresma, deste ano abençoado. Que o Senhor vos acompanhe nesse caminho, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.